Hoje estamos aqui tratando sobre vários assuntos anunciados aqui na abertura do nosso programa. E entre eles a presença do estúdio anunciada, e aqui está ele, o Robson Moreira, secretário de Obras, para falar sobre interdição na rodovia do Trabalhador, que hoje, mais do que ligar várias cidades ou ser um desvio de pedágio ou qualquer coisa que o valha, dada inclusive o grande número de pessoas que residem em Dobrado e trabalham aqui, ela se tornou muito mais do que uma simples vicinal, né? Ela virou uma grande avenida para muitos dobradenses que trabalham aqui e gente daqui que por outras razões vão para lá também. Não é mais uma simples vicinal, né? Ela é uma rodovia muito importante para a gente, vai ter interdições e por ter um grande movimento é importante que se diga por quê e quando. Bom dia, Robson, tudo bem? Bom dia, Daércio. Bom dia a toda a população de Matão. Obrigado pela oportunidade de falar e explicar sobre a ação. Essa interdição será para quê, afinal? Vamos lá. É uma interdição significativa, né, que nós vamos iniciar na próxima segunda-feira, dia 28, com previsão de até 10 dias para execução de alguns serviços, né? E estamos falando aí de preparação da rodovia com relação à limpeza, né, de árvores que estão com riscos de queda, inclusive. É perigoso. Limpeza do acostamento e, inclusive, para preparação do local para a implantação da iluminação de LED, que é uma das ações que o prefeito Cito Ferrari tem tomado nessa gestão. Em toda a extensão do município? Toda a extensão do município, Até a divisa. até a divisa do município, nós vamos implantar cerca de 133 postes de iluminação. Ok. Bom, é claro que é um benefício importante, né? Mas eu vejo, sabe, Tadeu, que a frota que aumentou substancialmente, né, de 20 anos para cá, a quantidade de carros que nós temos é grande. E se não em todas, tem algumas rodovias, e a Trabalhadora é uma delas, que é preciso começar a pensar em pelo menos uma segunda pista nas subidas, em lugar mais crítico, né? Dado o movimento. Vamos lembrar que essas vicinais eram uma estradinha de terra por onde passavam carroças. E foram ampliadas para pistas asfaltadas, porque houve uma demanda aumentada. Agora eu acho que aumentou para uma situação tal que politicamente é preciso começar a pensar em pistas auxiliares para elas. É bom lembrar que, como você disse, era uma estrada de terra, com pedregulho, né, para acesso. Depois, lá nos anos 80, houve a pavimentação e aí passou a ser para escoamento de safra. Aí houve a proibição dos caminhões mais pesados e tal. E como você disse, nós temos fuga de pedágio, a ampliação da frota de forma absurda, tanto carro quanto motos, e acaba se fazendo necessária essa situação, que lógico que não era previsão de município nenhum, como não acho que não era de Araraquara, uma terceira faixa ali na ligação com Bueno, mas começa a ser uma necessidade, né? Dobrada está se desenvolvendo também, né? Então acaba tendo ali uma necessidade não só do dobradense vir para Matão, mas também como matonense ir para Dobrado, né? Guardadas as proporções, hoje Matão está para Dobrado e Dobrada para Matão, como Ibaté para São Carlos. Perfeito. Vai lá no fim do dia para você ver aquele trecho de Ibaté-São Carlos, como é que fica a rodovia Washington Luiz. De gente que reside e trabalha em São Carlos e, ou por outras razões, outras pessoas fazem o caminho inverso, mas Exatamente. E ali naquele trecho, por sorte, nós temos algumas possibilidades de desvio, né? Então não é o único meio de interligação entre Matão e Dobrada. Então nós vamos fazer todo um trabalho operacional com a equipe de trânsito, né? O Soares vai coordenar isso. 10 dias. 10 dias. É suficiente. Estamos com esse cronograma, né? Temos a questão da chuva agora acontecendo, né, que veio e tem uma previsão que ela se estenda por essa semana e a próxima. Então vai ter que ter esse cuidado com relação ao período de execução. Claro que nós vamos manter toda a população informada sobre isso. Porque esse desvio que você fala, obviamente, é pela terra ali, Sim. Tanto pelo um lado quanto pelo outro, né? São duas possibilidades. E com essa chuva não vai ser fácil. Já complica muito. Tem a possibilidade da rodovia Brigadeiro Faria Lima e tem também o desvio pela Pedreira, que a gente fala, né? Que ali são cerca de 5 quilômetros de estrada de terra, de fato. Então, o trajeto que seria de 2,5 quilômetros entre as divisas de município, né? Até o Dobradense chegar em Matão, ou vice-versa, dobra e por terra, né? Mas assim, a gente vê que é uma obra muito interessante, muito necessária para o trecho. Local que a gente sempre tem clamado aí por mais segurança, né? Por mais visibilidade. Então essa implantação desse sistema de LED ali vai ser muito benéfico. Em situações assim, o consumo de energia desses
postes todos, é atribuição de quem? Fica para quem pagar a prefeitura? Prefeitura. Ela é paga pelo município, né? Porém, como o prefeito de Ferrara tem essa sensibilidade ecológica, ele sempre opta por lâmpadas de LED, o que facilita, o que diminui o consumo. Entendi. Agora, em relação à vicinal, você falava em árvores. Haverá corte de árvores ou só aqueles galhos que acabam cobrindo uma parte da vicinal? Ambas, Tadeu. Ambas. Supressão de espécies, né, que estão condenadas e também a poda, além da limpeza de vegetação rasteira. Entendi. Isso começa tudo na segunda-feira? Tudo na segunda-feira. Tudo concomitante. Exatamente. A partir das 8 da manhã. Na verdade, a partir das 7 horas, as equipes já começam a se movimentar. A equipe de trânsito já começa a colocar a sinalização coletiva na via, para fechamento total a partir das 8 até as 17. Todos os dias até a finalização do trabalho. Depois das 5 da tarde... Liberação. Libera. Libera para tentar prejudicar o menos possível Até a porque locomoção a obra das não pessoas. é no pavimento, né? Dá para deixar a noite liberada, então. Né? Exato. E também a jornada das equipes também. Né? A gente acaba ali E aí às você retoma 17 na horas. terça? Retoma na terça, Quer assim dizer, nós vamos diariamente serão sucessivamente retomados os serviços. até finalizar. Por cerca de 10 dias, que essa é a nossa previsão. A gente não é Um alerta eletricista para importante, né? saber, mas 10 dias é um período aparentemente pequeno, né? Por tamanho da obra que vai ser feita. São cerca de 3 quilômetros de intervenção. Então, a partir da rotatória aqui de saída de Matão, até naquela curva grande, após o aterro sanitário, que as pessoas podem identificar aquele muro de pneus que tem ali naquela curva grande, esse é o trajeto que nós vamos intervir. A iluminação pode auxiliar no quê? Vocês chegaram a perceber se o fato de estar claro ou escuro é determinante para acidentes que foram verificados ali? Sim, muito importante, né? Então, a iluminação é um dos fatores adversos para a direção, né? Então, se você tem uma via bem iluminada, você consegue ver tudo que está no entorno. Ciclistas, animais que podem estar atravessando, né? Também a questão de você poder verificar a sinalização de trânsito é muito importante. Por isso que a iluminação é um dos ganchos para a segurança do local. Não sei, inclusive corroborando o que você está dizendo, por ainda ser uma vicinal, de repente você encontra ali charrete, você encontra o trator, bicicleta, e tudo escuro. Essa iluminação vai ser providencial. De multiutilidade, né? Sim. E ali tem muitos animais que acabam... Exatamente, né? Porque essas estradinhas que eram de terra lá no passado, por onde passaram as carroças, expondo a produção dos sítios ali e tudo. As vicinais são cheias de curvas, inclusive, porque predominavam pequenas propriedades. E quando foram adotar aí essas estradinhas, eles contornavam as propriedades. Não dava para fazer como hoje, o governo vai, desapropria e faz uma linha reta numa rodovia. Faz curva. E por isso elas têm tantas curvas. Veja a origem, né? Agora, hoje, com essa frota que está rodando aí, o negócio... E é importante, né? importante frisar, Daércio, Tadeu, que nós vamos sinalizar 100%. Do local, né? Então vão ter placas indicando Matão e indicando Dobrada em ambos os sentidos, né? Então o Soares já fez o trabalho de sinalizar toda a via Luiz Gonzaga, que é a que faz o desvio pela Pedreira, indicando com placas de Matão e Dobrada, para que as pessoas não se percam. Então as pessoas, ao sair da Trabalhadores, elas vão entrar na Luiz Gonzaga e vão sair lá na Carl Fischer. A Carl Fischer vai fazer a interligação com o Matão. Bacana. Eu queria aproveitar até o Jornal Comarca, agradecer ao Serginho Gabriel. Você está falando de iluminação, estou vendo aqui. Via Clito Bastia terá implementação de 211 postes de iluminação, Rodovia do Trabalhador 133 e Carl Fischer 197. Já iniciamos. São aí mais de 500 postes que serão colocados. A ideia da administração é iluminar 100% dos acessos a Matão, né? Até os limites do município, obviamente. Mas nós já iniciamos pela Clito Bastia, a próxima já é a dos Trabalhadores e em seguida a Carl Fischer. Então, E tudo LED. Tudo LED, tudo 100% LED, Tá. visando economia, visando sustentabilidade. pescadores, Toriba, essas... Não. São os próximos passos aí. É o que a gente tem de recurso Porque no tem um momento. tipo de movimento menor. Isso. É de se imaginar. Tudo isso está no planejamento, como a gente sempre fala aqui, né? Você planeja ali, levanta números e ataca nos momentos que você mais precisa. Na área urbana ainda, bom, é que vai sair da sua atribuição, né? Se tem ainda algum ponto aqui que vai receber as lâmpadas de LED. Tenho uma noção, porque a gente tem lá nas nossas reuniões secretários, o mineiro acaba comentando, né? Então, assim, a cidade está 100% LED já, algumas praças ainda não, mas já tem processo, já projeto para fazer todas as praças também, até o final do ano está 100% LED, inclusive os espaços públicos. Deixa eu aproveitar a sua presença. Recentemente na Câmara, a Rodovia do Trabalhador foi tema de
de algumas indicações, inclusive de lombada. Né? Queria saber se tem alguma coisa nessa modificação, o que você pensa a respeito? Eu vi a indicação, né? Nós temos um estudo em andamento, não só da Rodovia dos Trabalhadores, mas de todas as vicinais e do anel viário nosso, né? Então, assim, eu penso que uma lombada, nós temos a lombada pura e simples, nós já temos meios tecnológicos mais avançados para mitigar a questão da velocidade, e nós estamos trabalhando nisso. Então, o Departamento de Trânsito trabalha na questão de uma lombada eletrônica, sim, radares, né, de verificação de velocidade, mas lombada é um estudo que, se não andar a questão tecnológica, podemos adotar. Mas, assim, como eu sempre falo, nada é engessado, o debate, a conversa é muito importante. Mas vamos combinar que lombada é coisa do passado, né? É do passado, mas há uma outra questão, que é a questão do custo, né? Nem todo lugar é viável financeiramente se adotar um custo de radar, que eu imagino que seja bem mais caro, né? Mas que, como modo de conter velocidade, que é dobrar... porque eles chamavam de soldado deitado, né? O soldado deitado já deu o que tinha que dar, né? Isso é verdade mesmo. É a mesma coisa quando você vai para Araraquara, ninguém mais arrisca enfiar o pé no acelerador na reta para Bueno, porque você não tem radar. Sempre há a possibilidade. Então não precisa pôr uma lombada, tá lá o bichinho em pé, dancei. A melhor solução e unânime é a prudência e a consciência dos moradores. Claro, né? sem dos dúvida. Condutores, no caso. É a mesma situação nossa aqui, daqui até na rotatória da Vivi Gabriel, o pessoal senta o pé no acelerador. Mas que há vicinais que a gente precisa começar a pensar em aumentar o número de pistas, mesmo, né? A evolução, o desenvolvimento urbano do município carece desses estudos, como com você certeza. disse, Matão cresce muito dobrado também, com vários loteamentos, muita gente né, morando lá. Inclusive gente de Matão que passou, que mudou para dobrado. E aqui, quando pensamos aqui na Clito Bastia, vamos pensar da relação Araraquara-Matão, né? Teve um colega que disse que isso aqui... Colega não, né? Uma pessoa que disse que Matão é corrutela, né? Não sei se vocês lembram disso. Sim. Mas não é exatamente isso. Não, na verdade há uma troca interessante entre Matão e Araraquara, no sentido de que talvez há mais pessoas que vêm de Araraquara trabalhar em Matão do que Matão Araraquara. Só para o colega lá ter uma ideia de que Matão não é esse quintal de Araraquara como chegou a supor. Então, basta pensar nas indústrias que tem aqui, que são fonte de renda de muitas famílias de Araraquara, que para cá, trabalhadores que vêm todo dia para cá também. E aí você tem uma vicinal que vai requerer, se já não precisa, né? De uma terceira pista, pelo menos em alguns pontos, aí para desafogar uma situação que se quer ter acostamento bom às vezes, né? Sim, sem dúvida. De terra, bom. Perfeito. Então, assim, eu gostaria muito de reforçar a importância dessa interdição, né? A Prefeitura de Matão não tem interesse nenhum em complicar a vida das pessoas, né? Então, a ideia é que a gente faça uma melhoria no local, como eu disse, com relação ao acostamento, com relação à limpeza do entorno da vegetação e fechando o pacote com a iluminação do trecho de Matão a Dobrada, né? Então, assim, nós começamos, então, na próxima segunda-feira, reforçando isso. Interdição total desse trecho entre 8 e 17, com desvios sinalizados, com desvios bem mostrados à população. E vamos aí por pelo menos 10 dias Nós na estamos execução. falando de 2 semanas, então, 2 semanas. Segunda a sexta. E sempre comunicando, sempre o pessoal da imprensa da Prefeitura comunicando vocês. Se a pessoa optar pela Faria Lima para ter asfalto, qual é o caminho que ele faria nesse caso? Tem uma saída... aqui em Matão, sai todas as... Aqui tudo bem. Aqui tudo Estamos bem. ao pé da rodovia. Em Dobrada tem um Não. canal de interligação entre o centro da cidade, perto da rodoviária ali, até a rodovia. Tem o trevo, lembra? Você Calçada, passa 100% pavimentado. pelas empresas de suco ali. Isso, passa isso pela empresa suco, pelas mangueiras. Isso. São é 6 verdade. quilômetros. A Via das Mangueiras, aquela famosa Via das São Mangueiras. 6 quilômetros. Eu nunca passei lá, para te falar a verdade, por isso que eu perguntei. 6 quilômetros. Eu não sabia. Sim, conheço a ligação Santa Ernestina, Faria Lima, mas aqui Dobrada lá no... É igualzinho. Nunca fui É igual? igualzinho. Então, aí a questão de se chover, para evitar o barro aí da Estrada da Pedreira, aí você pode ir por lá. Mas também se não chove, tem a poeira, né? Então que chova manso, que chova... Então não temos acordo. Que chova mansa, uma uma garoa. poeira, uma garoazinha. Estabelecer uma garoa. Exato. Legal.
Mas a Estrada da Pedreira está boa para Está essa boa. finalidade. Está boa. O Mineiro fez toda uma revisão. O Mineiro tem todo um planejamento, né, de limpeza e de organização das estradas rurais. E ele fez isso pensando em limpar, já organizar, deixar boa da pedreira, porque tinha essa ação para acontecer. Ótimo. Perfeito. Obrigado, Robson, pela presença. Eu que agradeço a população e vocês pelo espaço. A partir de segunda, então, viu? Que fique claro. E sempre durante, de novo, das 7 da manhã às 5 da tarde, Das 8 às 17, interdição total. 8 às 5 da tarde. Nos demais horários, pode contar com a pista liberada aí para trafegar, tá bom? Perfeito. Obrigado mais uma vez e um bom dia. Para vocês também.